Fala galerinha, tudo bem com vocês? Trazendo o vídeo de hoje sobre a semifinal, as semifinais, né, no caso da Libertadores da América desse ano de 2025. Antes de começar a falar um pouquinho do vídeo, ritual básico: curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para os amigos, para quem gosta de futebol, para quem gosta de análises, para quem curte Libertadores e para quem curte futebol em geral, principalmente aqui, né, nesse em particular voltado ao futebol sul-americano, beleza? Vou trazer para vocês, né, essas duas partidas de ida que aconteceram da Libertadores entre Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing. Vou começar pelo que aconteceu primeiro, né, a primeira partida que teve dessas semifinais, Flamengo e Racing, vitória de 1-0 do Flamengo sobre o Racing, gol do colombiano Carrascal, gol no finalzinho ali, se eu não me engano, foi 88 já do segundo tempo, bate-rebate ali, jogada do Arrascaeta, sobrou, Carrascal guardou para dentro e garantiu essa vitória importantíssimo para o time do Flamengo, que agora, né, viaja até a Argentina para enfrentar o Racing, que dentro do cilindro joga demais, é um time muito sólido, não só dentro do cilindro, né, mas é um time que ele não abdica de jogar o seu futebol independente de onde esteja, né, na casa do adversário ou jogando em casa. É um time que vem do retrospecto muito bom jogando em casa, né? Essa Libertadores em si, o time jogou muito bem, conseguiu muitas vitórias e mostra que para o Flamengo não vai ter vida fácil. Acredito que vai ser um jogo muito difícil mesmo, jogando lá na Argentina. Mas o time do Flamengo investiu para isso e tem qualidade tanto em campo quanto na beira do campo, né? Com o Felipe Luiz, de sair vitorioso ou com a classificaçãozinha ali debaixo do braço. Beleza? Jogo de volta, no mais é isso. Flamengo vai sofrer uma pressão enorme jogando lá na Argentina, da mesma forma que jogando lá no Maracanã, a torcida, o time do Flamengo fizeram aquela pressão em cima do time do Racing. No jogo de volta, o Racing vai devolver na mesma moeda e não se surpreendam se o Racing se classificar, porque é um time que manteve a base muito sólida, então vem de algumas temporadas já muito boas, é o atual campeão da Sul-Americana, chegando nas semifinais nesse ano na Libertadores, beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre a outra partida, né, que aconteceu entre Palmeiras e LDU, lá na altitude. O time equatoriano jogou muito mesmo. Não acho que a altitude tenha sido um fator preponderante para a vitória elástica, né, de 3-0 da equipe da LDU, treinada pelo Thiago Nunes, hein? Torcida aí do Corinthians sentem saudade, torcida do Ceará, Grêmio, Atlético Paranaense, um treinador que ganhou muitos títulos importantes aqui também no Brasil e agora vivendo esse desafio lá no Equador comandando a LDU, tá bom? Essa partida mais elástica, né? Não dá para falar que é impossível de virar, ainda mais tratando de Palmeiras, que é um time que consegue imprimir muito, né, o seu estilo de jogo, a sua pressão, a pressão da torcida, quando joga no Allianz. E já protagonizou algumas viradas aí, não só nesse ano, nesses últimos anos. Então, não dá para duvidar. Mas que vai ser difícil, vai. Reverter um 3-0 é muito complicado. O time da LDU fez os gols, teoricamente até cedo, né? Se você for levar em consideração assim, conseguiu imprimir muito ali o seu jogo, pressão, e saiu primeiro, saiu segundo. Depois, quando saiu o terceiro, eu olhei e falei, cara, esse jogo aqui, complexo. Carlos Miguel fez algumas defesas, Palmeiras também teve chances, né, com o Vitor Roque, mas não conseguiu diminuir esse resultado. E para esse jogo de volta no Allianz, vai ter que usar de todas as suas armas, todas as suas catimbas para conseguir se classificar. Acredito que os primeiros 10 minutos
vão ser cruciais para a classificação do Palmeiras. Porque se o Palmeiras faz o gol cedo, baixa um pouco a pressão, a equipe começa a jogar melhor, né? Sai aquele peso inicial das costas de ter que marcar e as coisas começam a fluir mais leve, né? Além de que você coloca medo e pressão no seu adversário. Porque ainda mais o Atlético, né? Perdão, a LDU sabendo da pressão que o Palmeiras faz em casa. Thiago Nunes conhece bem a equipe do Palmeiras, né? Você percebe que, assim, fez o gol cedo, o adversário vai olhar, vai falar, cara, esse time já tem um retrospecto, tricampeão de Libertadores, sedento para chegar em mais uma final, então pode ser que seja um fator, o divisor de águas ali para a equipe do Palmeiras garantir ou não a classificação. É aquilo, acho que a LDU vai inicialmente ele jogar um pouco fechada, vai utilizar do mesmo estilo que teve contra o São Paulo. A partida de volta foi 1-0, né, para a equipe da LDU, estava já com a vantagem de 2-0, fez o terceiro, a equipe do São Paulo não conseguiu abrir o placar, nos primeiros 10 minutos a LDU conseguiu ali segurar, conseguiu impedir ali aquele ímpeto do São Paulo, ainda fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, acabando com todas as chances e possibilidades do São Paulo, né? O time do São Paulo definhou, ali tomou o gol, você percebia o ânimo dos jogadores indo para o ralo. Mas voltando a falar do que é importante nas semifinais, Palmeiras e LDU, né? Equipe da LDU que eu não imaginava chegar tão longe, e aquilo, né? O peixe morre pela boca. Futebol a gente se surpreende com tudo. Eu acreditava que Palmeiras e Flamengo seriam os mais cotados aí a chegar nessa final, mas está tudo em aberto ainda, né? Não dá para falar que a LDU está garantida, porque a gente sabe como o futebol é. Não dá para falar que o Flamengo está garantido, porque a gente sabe como o futebol é. O Racing joga muito bem em casa, o Palmeiras joga muito bem em casa, e os papéis podem se inverter. A perspectiva e expectativa, né, da equipe do LDU, o torcedor da LDU, é de que não aconteça. Mas a gente não pode duvidar de nada, né? Então, enquanto não terminar os 90 minutos dos dois jogos e definir realmente quem serão os finalistas, eu não duvido mais de nada, beleza? Vou trazer também alguns dados importantes sobre o próprio Palmeiras, né, nessa classificação aí que pode acontecer, como não também, de que o Palmeiras nunca venceu desde que foi construído o Allianz Parque, né, essa nova versão aí pós-reforma que era o Parque Antártica. O Palmeiras nunca venceu uma partida de semifinais. Eu me surpreendi muito quando eu vi essa estatística, meu irmão me passou, né, meu irmão palmeirense, me passou essa estatística de que o Palmeiras nunca venceu uma semifinal de Libertadores, jogando no Allianz. Todos que passaram foram empates, e para vocês verem, né, que a equipe do Palmeiras, mesmo sendo uma equipe extremamente vitoriosa, caiu algumas vezes, mas que também não conseguiu vitórias jogando semifinais em casa. Mas de qualquer forma, o tabu tá aí para ser quebrado, né? Então, mais um ponto de atenção, e para vocês poderem ter essa noção, a equipe do Palmeiras, ela, independente do campeonato, ela vai entrar forte, ela vai entrar para se classificar, no caso aqui das semifinais, para disputar o título, se eventualmente for para a final, não vai faltar briga. Isso o torcedor sabe muito bem, que a equipe do Palmeiras não desiste jamais. Queria trazer para vocês também um pouco do fator histórico, né, da LDU, que se chegar na final, será um grandiosíssimo feito. LDU que ganhou o seu único título de Libertadores em 2018, um time venceu o Fluminense, né, nos pênaltis, pois aquela virada sensacional, mesmo assim não conseguiu, o Fluminense, né, no caso, ser o campeão. Mas queria trazer um pouquinho para vocês esse retrospecto de 2008 em comparação a esse ano. Tanto que, jogando em casa,
a LDU não sofreu gols nessa Libertadores. É incrível. 5 vitórias e um empate e não sofreu gols. Não sofreu gols. Isso é o puro suco da defesa bem montada, de um time que sabe bem transicionar, né, entre os setores do campo, defesa, meio campo e ataque. E só mostra como a defesa da LDU é muito forte, muito forte. Então, é um dado importantíssimo. A LDU não sofreu gols em casa, né? Já jogou sua partida em casa contra o Palmeiras, obviamente, e na final vai ser um campo neutro. Mas para a estatística é incrível. Se você parar para olhar, é sensacional. E em 2008, a LDU era do grupo do Fluminense. As duas equipes que eram do mesmo grupo acabaram se enfrentando na final. Vou pegar uma colinha aqui, né? Eles eram do grupo 8. Fluminense passou em primeiro com 13 e a LDU passou em segundo com 10. E essas equipes se enfrentaram, foram jogos muito legais, né? Tanto que o primeiro jogo lá em Quito foi 0-0 entre LDU e Fluminense, e no jogo de volta no Rio de Janeiro, o Fluminense ganhou de 1-0. Nas oitavas de final, a LDU pegou o Estudiantes, venceu por 3-2. O jogo de ida foi 2-0 e o jogo de volta foi 2-1 para o Estudiantes, porque não deu problema nenhum, a classificação veio tranquilamente. Na época ainda tinha gol fora, e isso influenciava muito. A própria LDU, né, passou nas semifinais contra o América do México em 2 empates. Ele fez o gol fora de casa, né, o que contabilizou no empate, e no jogo de volta foi 0-0. Então, nas quartas de final, a LDU pegou o São Lourenço, e foi praticamente a mesma situação, empate por 1-1 nos 2 jogos, e a LDU venceu nos pênaltis. Nas semifinais, que eu acabei de falar, jogo de ida lá no México 1-1, jogo de volta em Quito, né, no Equador, 0-0, classificação garantida. O Fluminense, na ocasião, ganhou do Boca, né, nas semifinais. Foi um jogo muito louco. Jogo de ida na Argentina, 2-2. O jogo de volta no Maracanã, 3-1. Para vocês verem, né, que quartas de final também é a mesma coisa. O Fluminense eliminou o São Paulo naquele jogo maluco, elétrico. Gol do Adriano, gol do Washington Coração Valente, aquela virada, enfim. O torcedor do São Paulo até se assusta quando lembra disso. E na final, 4-2 na ida para a equipe da LDU, e no jogo de volta, 3-1 para o Fluminense, e a equipe da LDU venceu o Fluminense por 3-1 nos pênaltis, né? E na ocasião, né, o treinador da LDU era o Edgardo Bausa, Paton Bausa, treinador mega vitorioso também. Tem títulos com a LDU, tem títulos com o São Lourenço, o time do Papa, né? Foi treinador do São Paulo também, que quase conseguiu chegar na final de Libertadores com aquele time de 2016. Mas trazendo para vocês aí um pouquinho desse retrospecto de que não tem nada decidido. Então, para a LDU vai ser uma partida muito complicada, chance de chegar na final. Quando tiver os 2 times definidos, vou trazer também um pouco do meu retrospecto referente aos finalistas, né? A partida num todo em si, mas vou trazer aqui meu palpite para vocês referente a essas semifinais. Acredito que o Racing consiga reverter o placar contra o Flamengo. O time do Racing é muito bom jogando em casa, vai ser pressão, e acredito que quem se classifique para a final é o Racing. E no jogo de LDU e Palmeiras vai ser difícil, o Palmeiras vai conseguir ali imprimir o seu estilo de jogo. Tô com a expectativa aí, para quem assiste é maravilhoso, né? Essa expectativa de a equipe do Palmeiras conseguir igualar os resultados e ir para pênaltis. É incrível. Para quem torce pro time é péssimo, né? O teste para cardíaco, como diria o Galvão Bueno. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham, quem vai se classificar, quanto será o resultado dos jogos, e deixa aí no comentário. Compartilha com os amigos, discute essa questão aí, porque eu quero saber de vocês quem serão as 2 equipes finalistas da Libertadores de 2025. Conto com vocês, hein? Abraço.